jornalistas foram agredidos na noite desta terça-feira no Palácio do Itamaraty por seguranças do ditador venezuelano Nicolás Maduro e também por agentes do Serviço de Gabinete de Segurança Institucional da presidência. A agressão ocorreu enquanto jornalistas buscavam entrevistar o presidente da Venezuela. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa e nesse empurra-empurra, um segurança a serviço do GSI deu um soco no peito da repórter Délis Ortiz. Outros jornalistas também foram agredidos. No tumulto, não foi possível registrar o momento exato da agressão, mas a gente tem algumas imagens aí para vocês. Confira aí. Deixa ele passar de volta. Que me deu um soco foi aquele ali, ó. Esse aqui. Esse aqui que me deu um soco. Esse aqui. Olha pra cá, irmão. Que isso? Alguém te dá repórter aqui. Que isso? Que isso? Me solta! Me solta! Calma, gente! Calma, gente! Vocês é a imprensa, gente! Pelo visto, né, essa visita do Maduro gerou muito mais polêmicas do que já se previa, né? Porque as polêmicas já estavam prontas, né? Em seguida, as declarações do Lula, reforçaram essas polêmicas. E em seguida, ainda essa agressão a jornalistas, né? Já que estavam lá os profissionais trabalhando, tentando cobrir essa coletiva, tentando pegar uma fala com o próprio ditador venezuelano, e, na verdade, o que eles conseguiram, na verdade, foram agressões. Inclusive, o próprio Itamaraty se manifestou por meio de nota, lamentando o incidente e informando que providências serão tomadas para apurar o fato. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República também emitiu um comunicado no qual se diz estar solidário com a jornalista Délis Ortiz e repudiar qualquer agressão contra jornalistas. Inclusive, ainda ontem, o deputado Gustavo Gaia apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que a comitiva de Nicolás Maduro seja impedida de deixar o Brasil em razão da agressão, até que haja uma investigação dos fatos. Hoje, pela manhã, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional votou, neste momento, um repúdio a Maduro. A gente tem um trechinho da comissão para vocês, confira aí. Votação encerrada. Eu não votei, presidente. Não. Agora Não. Com a aprovação do requerimento, informo que a sua autoria passa a ser da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que encaminhará à mesa para as devidas providências regimentais, a teor do que preceitua o artigo 117, parágrafo 4º do Regimento Interno desta Casa, questão de ordem número 75 de 2019. Aprovado com os votos já identificados no painel desta Casa. E para comentar esse assunto, especialmente, qual foi a reação da Câmara dos Deputados à vinda do Maduro ao Brasil, a essa agressão que ocorreu ontem, que deixou todo mundo perplexo, e também quais são os desdobramentos das declarações do próprio presidente Lula junto aos parlamentares? Para conversar sobre isso, trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal Rodrigo Valadares, que já está aqui com a gente. Tudo bem, deputado? Olá, Kis, boa tarde a você, boa tarde a toda a equipe do Antagonista, boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo nessa tarde, dessa quarta-feira. Deputado, obrigada pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília. O senhor acompanhou a votação dessa moção de repúdio ao ditador venezuelano, nesse momento na comissão, na Câmara dos Deputados. E qual é a visão de vocês, parlamentares, em relação a todo esse processo, né, deputado? A gente está acompanhando aí uma polêmica atrás da outra, um burburinho atrás do outro. Parece que quando as coisas começam a melhorar, a visita traz novos fatos aí para endossar a polêmica. Como é que os parlamentares têm visto isso? Olha, eu acho que o governo Lula já deu o seu tom. Por semana é uma viagem internacional e 5 barbaridades que falam. E é isso que a gente está vendo aqui na Câmara dos Deputados. Essa vinda de Maduro, a gente realmente começa a questionar
o preparo e a sanidade deste presidente que está lá em Brasília, do presidente Lula. Como é que traz para o solo brasileiro, ele que, durante a sua campanha, defendeu uma frente ampla e democrática aqui no Brasil, e ele traz um dos ditadores mais sanguinários da história do mundo, traz aqui um dos ditadores mais sanguinários da atualidade, que é o ditador Nicolás Maduro, onde hoje nós sabemos que a população da Venezuela, cerca de 97%, vive na linha da pobreza, mais de 80% abaixo da linha da pobreza. Essa mesma Venezuela que nos anos 90, antes desse regime nefasto chegar, era o país mais rico da América Latina. Pra vocês terem ideia, muita gente sabe, alguns não sabem, a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Não está nas Arábias, não está no Bahrein, não está no Catar, está aqui na Venezuela. Como é que um país tão rico consegue ir para o lixo? Isso aí é por esse regime nefasto, ditatorial, que começou com o Chávez, hoje com o Nicolás Maduro. As pessoas estão fugindo aos montes na Venezuela. A fuga de cidadãos venezuelanos é maior do que a fuga de cidadãos ucranianos na guerra da Ucrânia. Ou seja, o regime bolivarianista é pior do que uma guerra. E a gente recebe esses venezuelanos lá em Roraima, sabe das graves violações a direitos humanos que existe lá na Venezuela, pessoas sendo mortas, pessoas sendo aprisionadas, opositoras e jornalistas sendo, inclusive, violadas sexualmente por esse governo do ditador Nicolás Maduro. E o primeiro chefe de Estado que Lula vem receber é justamente esse ditador aqui em nosso território. E a reação não poderia ser diferente. Tanto a reação na população, nas pessoas que desde domingo estão chocadas com a vida deste ditador, deste assassino aqui para o nosso país, quanto aqui na Câmara dos Deputados. Os deputados estão reagindo e nós conseguimos aprovar hoje uma moção de autoria do deputado Marcel Van Hatten, que nós fomos coautor, que é a moção de repúdio à vinda deste ditador. E muito grave, claro que vocês têm acesso a essas imagens, e eu peço que depois passem, era um malabarismo dos deputados de esquerda para serem contra essa moção de repúdio. Eles falavam, olha, gente, na Venezuela tem alguns problemas, na Venezuela deve ter algumas questões, mas é mais importante a soberania nacional, o protagonismo brasileiro. E aí eu faço uma reflexão, Kiss. Se esses deputados estivessem em 1940, no começo de 1940, será que teriam falado a mesma coisa sobre Hitler, por exemplo? Olha, nós sabemos que lá na Alemanha tem perseguição a judeus, tem campos de concentração, tem assassinatos em série, mas veja, a economia da Alemanha está melhorando. Então, é um malabarismo para fazer essa defesa de um ditador que eu acho que ontem o Brasil escreveu uma das páginas mais negras da sua história nesta semana em receber esse ditador. E as futuras gerações vão cobrar desta geração o que foi que nós fizemos, para repudiar e também para impedir que esse mesmo bolivarianismo possa chegar em nosso país. Deputado, para o pessoal, para o nosso público aqui que assiste Meio Dia em Brasília, compreender a atuação dos parlamentares no que diz respeito à visita do Maduro, qual é a finalidade dessa moção de repúdio que foi aprovada hoje? Deputado, me escuta? Acho que ele está ajustando o áudio aí. O deputado Rodrigo Valadares está com a gente hoje no Meio Dia em Brasília. Eu acho que ele está com dificuldade de ouvir. Deputado, está me ouvindo bem? Vamos tentar aqui ver se ele consegue escutar. Deputado, eu vou pedir a gentileza, caso o senhor tenha dificuldade, para o senhor sair e voltar de novo na plataforma para a gente tentar ajustar o áudio. A gente está com o deputado Rodrigo Valadares aqui no Meio Dia em Brasília. Ele está comentando a aprovação agora pela manhã na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados de uma moção de repúdio ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, inclusive os desdobramentos, especialmente como é que a Câmara tem reagido a isso. A gente está acompanhando aqui, essa semana foi uma semana de mais uma derrota
para o governo Lula, para o executivo. Agora, dessa vez, a demarcação de terras indígenas sofreu também uma derrota para o governo, foi uma derrota ontem, e tudo isso gera preocupação, gera receio para o próprio governo. Só que, diante de todo esse cenário de votações importantes e também derrotas sendo impostas ao próprio governo, a gente está acompanhando também o próprio Lula fazendo declarações aí favoráveis à ditadura da Venezuela. A gente está acompanhando o próprio Lula falando que na Venezuela há democracia e tecendo uma série de elogios ao próprio ditador. Tudo isso gerou repercussão na Câmara dos Deputados e os parlamentares aprovaram hoje essa moção de repúdio ao ditador venezuelano. Vamos ver se o deputado Rodrigo Valadares voltou aqui com a gente. Deputado, está me escutando? Perfeito, Cris. Estou escutando agora. Acho que tem algum problema aqui na conexão, mas já estou ouvindo e lhe vendo perfeitamente. A minha pergunta é, deputado, para o nosso espectador que está acompanhando o meio-dia em Brasília, qual a finalidade dessa moção de repúdio? Olha, essa finalidade, a finalidade principal é mostrar a indignação de nós, como representantes do povo, que não aceitamos essa vida do presidente Maduro. O deputado federal está aqui para representar cada um, seu eleitor, seu eleitorado, e a gente sabe dessa indignação profunda que existe na população da vinda do ditador Nicolás Maduro. Então, aprovando essa moção, nós temos um símbolo, nós temos um documento oficial aprovado na Comissão de Relações Exteriores, que tem a sua força, que a gente mostra que existe uma grande parcela da população brasileira, representada aqui por deputados e deputadas corretos, que tem verdadeiramente essa sensibilidade do que está acontecendo na Venezuela, que não aceita ditaduras no mundo e não vai aceitar nenhum tipo de ditadura em nosso país. Então, é um documento que mostra, mais uma vez, volto a repetir, a fragilidade do governo Lula, que nesta casa a gente sabe que a cada dia a sua base de apoio mingua mais, e a gente mostra a indignação do povo brasileiro através dos seus representantes legítimos, que são os deputados, sobre essa vida desse ditador. Deputado, mais uma questão que é interessante a gente levantar aqui para o nosso público. Ontem, à noite, durante a coletiva de imprensa, o presidente Lula voltou a falar que a Venezuela é, sim, uma democracia, ao citar as eleições do país. Todavia, já isso é comprovadamente, já por organismos internacionais, que as eleições do país foram fraudadas, tanto do Maduro quanto dos seus aliados. Até que ponto esse apoio irrestrito do presidente Lula ao Maduro gera um impacto, inclusive, em votações de projetos importantes para o governo na Câmara dos Deputados? Olha, Kiss, eu acho que o Lula realmente, o que eu falei lá no começo, ele não está bem psicologicamente. Só falta dizer agora que a Coreia do Norte também é uma democracia, porque lá também tem eleições. Lá também tem eleições e o presidente é eleito com 99,999% dos votos. Deve ter uma ou outra abstenção e provavelmente esse coreano, norte-coreano, se absteve e vai para um campo de concentração. E falar que a Venezuela é uma democracia, com as graves violações que a própria ONU já comprovou dos direitos humanos, opositores sendo presos, opositores sendo exilados, a Assembleia dissolvida, a Corte Suprema, o Supremo Tribunal da Justiça lá da Venezuela, totalmente manipulado pelo governo, é realmente fazer uma ofensa à inteligência do povo brasileiro. E eu acho que essa vinda, nesta semana em específico, cai como uma bomba. O clima aqui na casa está cada vez pior para o presidente Lula. E a gente sabe que hoje estava previsto pela manhã, aliás, estava previsto para o dia de ontem, depois para amanhã de hoje, agora para a tarde, que a MP dos ministérios pode acordar sexta-feira muito ministro de Lula sem emprego. Não existe clima ainda, até esse presente momento, aqui na casa, para aprovação desta MP. Eu sou do União Brasil, onde tivemos uma reunião da nossa bancada, e o que nós pudemos ver, com praticamente a unanimidade da bancada, era a vontade de votar contra essa MP. E aí surgindo mais essa visita do Nicolás Maduro, surgindo essas falas absurdas de Lula. Lula não tem mais noção, nem critério sobre aquilo que ele fala. Ele ataca os Estados Unidos, ele ataca a soberania da Ucrânia, ataca países europeus, ataca a inteligência do povo brasileiro. Ontem também teve uma fala que ele falou, porque foi tantos absurdos que acaba que a gente não consegue repercutir todos. Mas ele falou lá, ele disse, olha, se o Nicolás Maduro não pode comercializar em dólar, por que não comercializar em yuan?
na moeda chinesa, mais uma vez atacando os Estados Unidos de maneira descabida, de maneira desinteligente, causando uma verdadeira vergonha para o nosso país. Já passamos uma vergonha na semana anterior, lá no G7, onde o presidente Lula fingiu que não viu o presidente Zelensky e agora recebe um ditador aqui em solo brasileiro. É uma verdadeira lambança internacional e isso reflete aqui na casa, reflete no ânimo da Câmara dos Deputados, porque os deputados são cobrados pelas suas bases. As bases mandam mensagem, os eleitores mandam mensagem dizendo, ó, você vai votar a favor deste governo que está fazendo estas barbaridades. E lembrando, nós na campanha política denunciamos tudo isso, nos chamaram de malucos. Saiu uma pesquisa recente da revista Exame, onde 44% da população teme que o Brasil passe por um regime comunista, socialista ou bolivarianista. Chamaram essa metade da população praticamente brasileira de maluca, que estava com fake news, que estava exagerando. E a gente está vendo o que está acontecendo. A gente está vendo qual caminho Lula quer levar. Lula já mostrou que tem vontade de se aliar a ditaduras. Venezuela, China, Rússia, que vive um presidencialismo que só Deus sabe como é esse presidencialismo. Mas o interesse deste governo, que falou muito em democracia, é se aliar a regimes totalitários. Deputado, ontem a gente acompanhou também mais uma derrota do governo, inclusive eu falei sobre isso logo no começo do programa e vou reforçar isso mais tarde, que foi justamente em relação ao marco temporal de demarcação de terras indígenas. Qual foi o recado que os parlamentares passaram para o Lula, para o governo do Lula ontem? Olha, eu acho que são tantos recados, né, que eu não sei se o Lula não está recebendo esses recados, se ele não assiste televisão, se ele não vê as redes sociais, porque já começou lá atrás no PL da censura, onde a Câmara deu um forte recado que ele não teria votos para aprovar. Depois, o marco do saneamento, onde nós conseguimos derrubar lá os decretos do presidente Lula que acabavam com o marco do saneamento. E agora, mais um recado muito forte, foi o marco temporal, que, se eu não me engano, foram quase 290 votos, né, a favor do marco temporal, a favor da demarcação das terras indígenas, de acordo com o que está na Constituição, no seu artigo, se eu não me engano, é o 231. Então, o governo Lula sofre derrotas a cada semana nesta casa. A base do presidente Lula, a gente até estava comentando há pouco, o presidente Lula chegou aqui com uma base de 130, 135 deputados. E aí ele criou quase 40 ministérios. E sua base de 140, 130 foi para apenas 180 deputados. Não passa disso. A base do presidente Lula não chega a 200 votos aqui nesta casa. Isso mostra muita fragilidade. E muitas pessoas perguntam por que isso está acontecendo? O que é que está faltando para o governo? Primeiro, Lula está preso num Brasil que não existe mais. Um Brasil antes das redes sociais, antes da população acompanhar a política da maneira que acompanha, antes da população estar engajada na política da maneira que está. Os deputados, muitos deputados que já têm vários mandatos aqui na casa, estão realmente dizendo, eu nunca vi isso na minha vida. As pessoas estão me mandando mensagens, meus familiares estão me mandando mensagens, acompanhando cada uma das votações. Isso é muito bom. E tem um segundo fator que é importante que seja dito. Há 10 anos, há 15 anos, quando Lula governava o país, para um deputado conseguir 2, 3 milhões de emenda, era a maior dificuldade que tinha. Hoje, os deputados federais têm as emendas impositivas num volume muito grande. Então, muitos deputados não dependem do governo para nada, só dependem da sua base eleitoral, dos seus eleitores, da sua linha política ideológica. E Lula não entendeu isso, que o jogo não é mais como era jogado antes, que era praticamente comprando deputado com emenda. Hoje, os deputados, muito poucos, estão aceitando isso. Os deputados querem verdadeiramente ver o que é que vai ser feito para o país. E o governo do PT não entendeu isso. Por isso que não tem base nessa casa. E eu acho que, se não abrir o cofre, não para mim, mas para alguns deputados, vai perder também a MP dos ministérios. O senhor acha que a MP dos ministérios vai estar bem condicionada à questão das emendas parlamentares? Eu acho que vai estar condicionada às emendas parlamentares, mas o que a gente escuta aqui, ela talvez esteja ainda mais condicionada a uma possível mini-reforma ministerial. O que a gente vê é que as indicações de ministérios estão deixando muitos partidos e deputados de maneira descontentes. Isso aí são deputados de centro e deputados, né, de centro-esquerda, não os da oposição. Então, eu acho que talvez passe pela questão orçamentária, de liberar o orçamento, que está travado, quanto também
por uma possível mini-reforma ministerial e nos órgãos da administração federal. Deputado Rodrigo Valadares, para a gente encerrar aqui, um tema que eu quero deixar aqui para o senhor comentar. Quando o Lula fez a campanha presidencial e se propôs, né, a ser o novo presidente, ele se diz pautado pela defesa da democracia. Inclusive, foi uma das grandes bandeiras dele para os seus eleitores. E o que a gente está assistindo como o senhor mesmo pontuou, essa defesa aí do próprio Nicolás Maduro, que é um ditador. China também a gente está acompanhando. A Rússia também, essa defesa irrestrita. O que é que o Lula quer, na sua avaliação, com tudo isso? Não está sendo, no mínimo, contraditório essa postura do presidente? Assim, Kizzy, eu acho que a população tem que começar a entender, eu acho que metade da população brasileira já entendeu, falta outra metade entender que o que a esquerda fala não se escreve, que a esquerda é contraditória e hipócrita por natureza. Ou a Coreia do Norte, que acho que é a ditadura mais violenta que nós temos na atualidade, o nome da Coreia do Norte se chama República Democrática Popular da Coreia do Norte. Então, o que eles falam não tem nada a ver com a prática. Lula passou a campanha inteira falando de democracia, a extrema esquerda vive falando em democracia, dizendo que a direita queria fazer um golpe antidemocrático. E o que eles estão trazendo para o nosso país, as relações que eles estão criando, são justamente com ditaduras. Que democracia é essa? É a democracia, é o que a gente fala lá no nosso interior, lá em Simão Dias, que diz que democracia é quando eu mando em você e ditadura é quando você manda em mim. É isso que Lula entende como democracia. Se ele estiver mandando, se os amigos dele estiverem mandando, é democracia. Se ele não estiver mandando, se ele estiver na oposição, aí é ditadura. Então, ele não leva em conta as violações a direitos humanos, não leva em conta as instituições totalmente corrompidas na Venezuela, na China, não leva em conta a grave crise humanitária, sanitária, econômica que passa esse país. Ele leva em conta apenas: é meu amigo, é democrático. Não é meu amigo, é ditadura, é autoritarismo. Deputado Rodrigo Valadares, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Obrigada por vir aqui. A gente acompanhou aqui, trouxe para vocês também a informação que a Câmara dos Deputados aprovou agora pela manhã uma moção de repúdio à vinda do ditador venezuelano ao Brasil e também todas as polêmicas que envolvem essa vinda como uma forma de registro, de repúdio mesmo, dos parlamentares a esses encontros que têm acontecido essa semana. Obrigada pela participação, deputado. Te aguardo em outra oportunidade. Nós que agradecemos, Kizzy, boa tarde, parabéns pelo programa, parabéns pela condução. Forte abraço. Obrigada, até a próxima.